Você está no Devocional Jornada Maravilhosa. Eu sou a Rafaela Bessa e seja muito bem-vinda a esse nosso projeto. Somos um time de mulheres que decidiram viver uma jornada colocando Deus na sua agenda por meio do estudo bíblico de forma constante, objetiva e prática, aprendendo primeiro para depois evangelizar. E faça parte desse nosso time, faça parte dessa nossa jornada, deixando seu like, assim alcançamos mais mulheres para a missão. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrita para saber tudo, porque o nosso conteúdo é transformador. Compartilhe, isso é evangelizar. Compartilhe essa live com a sua rede de contato. E então, preparada para viver mais uma jornada transformadora por meio da leitura bíblica? Então, vamos lá! Olá, jornadeira maravilhosa! Que alegria viver essa jornada do milagre com você. Seja muito bem-vinda ao nosso devocional Jornada Maravilhosa. Vamos hoje para o nosso dia 1 dos 21 dias que viveremos dessa jornada abençoada. Neste momento, desejo que você já esteja com seu material de apoio nas mãos, a Bíblia Sagrada de uma forma ainda mais especial, que você também já tenha escolhido qual propósito você vai viver, se você vai fazer jejum, se você vai fazer abstinência ou se você vai fazer os dois. Que você também já tenha anotado qual a sua intenção, pelo que você vai se unir ao céu em oração, pelo que você vai agradecer a Deus pelas maravilhas que Ele já fez na sua vida, ou quais são os desafios que você possa estar vivendo que você deseja que um milagre aconteça. Depois de tudo isso, nós agora estamos reunidas aqui, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que tudo que nós falarmos aqui não seja o que nós queremos, mas seja o que Deus preparou para nós hoje. Bom, a palavra que nós proclamaremos agora, se você já puder abrir, é o Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos de 20 até 26. Marcos, capítulo 11, versículo de 20 até o 26. A lição da figueira. No dia seguinte, de manhã cedo, Jesus e os discípulos passaram perto da figueira e viram que ela estava seca desde a raiz. Então Pedro lembrou do que havia acontecido e disse a Jesus: Olhe, mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Jesus respondeu: Tenham fé em Deus. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês poderão dizer a este monte: levante-se e jogue-se no mar. Se não duvidarem no seu coração, mas crerem que vai acontecer o que disseram, então isso será feito. Por isso eu afirmo a vocês: quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já receberam, e assim tudo lhes será dado. E quando estiverem orando, perdoem os que os ofenderam, para que o Pai de vocês, que está no céu, perdoe as ofensas de vocês. Se não perdoarem os outros, o Pai de vocês, que está no céu, também não perdoará as ofensas de vocês. Esta é para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O tema do dia de hoje é: por que em minha vida as coisas não se movem? Por que em minha vida o meu monte não se move? Que nós vimos aqui que Deus disse: tenha fé. Se você disser para o monte, levante-se e se jogue no mar, ele assim fará. Por que em minha vida as coisas não se movem? A resposta a essa questão, ela é importante. Alguns montes deverão ser escalados.
Alguns montes deverão ser escalados e conquistados pela força do combate espiritual. A essas montanhas você simplesmente, ou a esse monte, você simplesmente não poderá ordenar que sejam lançadas fora, mas você terá de lutar para conquistá-las. Isso mesmo. E ainda existem montes que você não poderá escalar, nem contornar ou comandar. Contudo, eles deverão simplesmente serem evitados, porque o acesso a esse monte lhe foi negado por Deus. Se você não pode comandar, conquistar ou escalar um monte, é porque ele lhe foi negado. Deus colocou na frente um sinal de acesso negado. Saber que tipo de monte você está enfrentando é fundamental para determinar a sua atitude diante dele. É certo que nesses dias há montes diante de você. Que o Senhor lhe dê sabedoria para enfrentar corretamente o monte que se colocou na sua vida. Esse pode ser o desafio pelo qual você está rezando. O monte nas Escrituras falam de desafios, obstáculos e também de lugares de uma comunhão íntima e especial com Deus. Deus dá as planícies férteis para aqueles cuja força e constituição são pequenas, mas Ele reserva montanhas para aqueles que são mais resistentes na natureza e mais ousados na sua disposição. Montanhas, embora desafiantes de conquistar, é uma bênção privilegiada que Ele dá àqueles que especialmente encontraram o seu favor. Montanhas também nos falam de desafios, obstruções e barreiras. Essas barreiras, elas tentam nos separar daquilo que queremos. Outras vezes, nós mesmos desejamos conquistar alguns montes. Caleb, por exemplo, pediu a Josué um monte. Quando você pede um monte, você está pedindo por guerra, mas uma guerra que tem grande recompensa, porque montes falam do nosso destino projetado por Deus. Os montes são bonitos de se ver e também podem ser traiçoeiros de se atravessar, mas graças a Deus que Ele prometeu fazer os nossos pés como os da corça e nos fazer caminhar em nossas maiores alturas, como é dito no livro de Salmos, capítulo 18, versículo 33. E aqui agora nós vamos aprender por que algumas montanhas têm características específicas. Vamos lá. Algumas montanhas ou monte devem ser escalados. O primeiro aspecto que nós vamos compartilhar é que existem montanhas, existem montes na vida que não são para serem comandados, mas que devem ser escalados, cada um passo a passo de cada vez. Sinai ou Horebe, como também é chamado nas Escrituras, é o lugar onde Deus deu a Moisés os 10 mandamentos. Foi para lá também que Elias fugiu quando fugia de Jezabel. O consenso comum é que o Monte Sinai corresponde ao monte que hoje é conhecido como Jebel Musa, montanha de Moisés. Agora pense, por um momento, o que deve ter sido para Moisés escalar o Monte Sinai? Lembre-se que ele tinha 80 anos e não existia uma escada esculpida na rocha para que ele pudesse escalar. A viagem provavelmente envolveu em muitos momentos em suas mãos e joelhos. Deus poderia ter falado com Moisés onde ele estava, mas o Senhor, em vez disso, disse a ele: sobe para cá. Olha que desafio. Isso nos mostra o princípio espiritual de que todas as coisas de Deus não são dadas pela graça, mas que todas elas envolvem um trabalho com Deus em perseverança. A oração é comparada ao trabalho de escalar um monte. Para ouvir e receber de Deus, Moisés precisou escalar a montanha. A subida de Moisés ao monte é um símbolo de oração.
Para a sua subida não havia escadas, nem corrimão, nem elevador, nem atalhos e nenhuma maneira fácil de chegar até em cima no cume. Isso nos ilustra pelo menos 3 princípios sobre a oração. Princípio número 1. Não há nenhum substituto para a oração. Nós somos a geração dos substitutos. Temos um substituto para o sal, açúcar, manteiga, leite. Também temos um substituto para os dentes, cabelo, para a visão ruim, audição ruim, mas não há absolutamente nenhum substituto no mundo para a oração. Jesus disse em Mateus capítulo 17, versículo 21, que certas castas de demônios somente saem pela oração e jejum. Deus não aceita oferta de dinheiro como um substituto para a oração. Deus não aceita participar, por exemplo, da Santa Missa como um substituto para a oração. Deus não aceita a empatia para com as pessoas como um substituto de orar por elas. O fato é que Moisés, se ele não tivesse escalado o Monte Sinai, ele não teria recebido tudo o que Deus tinha para ele. Todas as coisas que disse acima, elas precisam ser feitas pelo poder da oração, com a oração. O fato, por exemplo, de ir à Santa Missa não nos impede de ter uma oração pessoal com Deus de segunda a sábado. Não havia outro caminho para Moisés receber de Deus as suas promessas. Ele tinha de obedecer e subir aquele monte. Da mesma forma, simplesmente não há outra forma de você, maravilhosa, obter o seu milagre a não ser por meio da oração. Há algumas coisas na vida que simplesmente não vão alterar até que você suba o seu monte, para ter comunhão com o Senhor. Reze e reze até que algo aconteça. Princípio número 2. Não há nenhum atalho para a oração. A oração é uma montanha na vida para a qual não existe atalho. Eu poderia até dizer que talvez eu nunca tivesse desafio para rezar, mas a luta ela é real, existe sim. Eu tive um enorme desafio para estar aqui agora, por exemplo, fazendo esse momento de oração com você. Parece que nunca tem um momento apropriado para rezar. Às vezes a mente vagueia, às vezes vem a indisposição, às vezes a oração não parece mais um verdadeiro fardo. Algumas vezes a oração flui facilmente, mas quase sempre essa oração exige o quê? Disciplina e perseverança, semelhante a uma subida a uma montanha. A oração é um trabalho com Deus, que grande parte das vezes será, sim, exaustivo e extenuante. Muitas vezes, os primeiros minutos de oração são os mais desafiadores. É como se tivéssemos que romper para um nível mais elevado antes que a gente sinta maior liberdade nesse momento de oração. Moisés, porém, deve ter achado a sua escalada mais desafiante. Mas quanto mais perto do cume ele chegava, mais dor possivelmente ele poderia estar sentindo. De qualquer maneira, esta é a analogia. Deus não falou a Moisés até que ele tivesse terminado a sua escalada. Às vezes temos de insistir diante de Deus. Às vezes você não ouve a resposta porque parou no meio do caminho. Precisamos persistir antes de percebermos o testificar da resposta de Deus para nós. Às vezes nós paramos no meio da jornada. Às vezes a gente para antes do momento em que Deus imaginou que precisássemos chegar para Ele nos dar a resposta. A oração, ela libera a energia celestial do trono de Deus para conosco. A oração, ela nos conecta do mundo natural com o mundo espiritual. Muitos sonham com a existência, muitas de nós podemos sonhar com a existência de um botão para se apertar e facilmente se ligar e desligar as coisas. Mas com relação à oração, não existe tal botão. A bênção, porém, é que quanto mais você reza, mais fácil e agradável a oração vai se tornando. Mas quanto mais vezes
subimos ao nosso monte, a nossa montanha, mais fácil se tornará a escalada. É treino, por isso que eu gosto da palavra jornada. Você tem que se preparar, você tem que treinar e você tem que viver aquela escalada. Terceiro princípio da oração: não há recompensa fácil, mas os que oram, os que rezam, recebem. A montanha pode ser desafiante de escalar, mas o topo da montanha é um lugar de recompensa. Somos recompensadas com as respostas às nossas orações, mas, melhor ainda, somos recompensadas com a comunhão com Deus. E por isso, muitas vezes, algumas montanhas, alguns montes devem ser conquistados. Algumas coisas na vida simplesmente nunca serão nossas se não pagarmos o preço. Mesmo que sejam coisas que o Senhor já nos deu, existe uma conquista a ser feita. Olha que coisa abençoada. Às vezes Deus já deu, mas precisa com que a gente faça da nossa parte, precisa que a gente se aproprie da graça que já nos foi ofertada gratuitamente. Podemos até pensar assim: Deus dá, essa é a parte dele, mas a nossa parte é se apropriar. Muitas de nós têm recebido bênçãos tremendas de Deus, mas não tivemos fé e ousadia para nos apropriarmos dela, ou simplesmente esperávamos que ela viesse sem nenhum esforço da nossa parte. Muitas de nós, muitos cristãos, muitas cristãs católicas guardam lugares no seu coração de onde nós não expulsamos aquilo que precisa ser expulso, eliminado, expurgado. Existem desafios ainda no nosso coração a ser tratado. Normalmente pedimos áreas não conquistadas em nossas vidas por causa de desculpas incrédulas que damos a nós mesmas. Muitas vezes não conquistamos a graça, não nos apropriamos porque não eliminamos do nosso coração ódio, rancor, raiva, ações que precisam ser eliminadas. O Senhor já nos deu um monte, mas nós precisamos subir, conquistá-lo. Nós precisamos ter a atitude de poder enfrentá-lo. Deus permite que alguns desafios e lutas continuem em nossa vida para nos testar ou nos provar. Nós já aprendemos na palavra, que o inimigo vai nos testar e a gente viu que Deus deu a autorização para com que o diabo testasse Jó. E muitas das vezes Deus também nos prova, Ele nos prova. Então, nós precisamos ter fortemente esta consciência que existem montanhas que devem ser escaladas e outras conquistadas, mas há outras montanhas que nós também devemos ordenar para que saiam da nossa frente. Podem ter também montanhas que estão sendo mais que obstáculos. Às vezes você não consegue ministrar neste monte, neste desafio que você está passando, porque o seu coração pode estar contaminado, raivoso, dirigido pela ira, dirigido pelo pecado. E falar ao monte, ordenando-lhe que ele se lance no mar, é um tipo de oração que a gente chama de oração de fé. É uma oração que quando você fala para o monte sair de um lugar e ir para o outro, é uma oração que exige de nós autoridade. Oração de autoridade não é pedir algo para Deus, mas é usar a autoridade de Deus a fim de lidar diretamente com alguns desafios. Se nós pararmos para pensar um pouco o que significa monte, monte pode representar o desafio que se põe em nosso caminho. É tudo que bloqueia a nossa vida de modo que nós não possamos prosseguir. Isso mesmo, às vezes isso pode ser um grande obstáculo e nós precisamos, em nome de Jesus, ordenar que esse obstáculo saia da nossa frente. Como? Confessando os nossos pecados, vivendo os sacramentos, liberando o perdão, se livrando do rancor e do ódio. Ou muitas vezes de algo que a gente nem sabe que está ali, mas precisamos da liberdade de Deus antes de usar da autoridade de ser curada.
de ser curada. Falar uma montanha maravilhosa para que ela se mova do lugar exige fé e total dependência de Deus. E para isso precisamos recorrer aos dons espirituais, principalmente ao dom da sabedoria. Para quê? Para nós aplicarmos o dom do conhecimento da forma que esse desafio que você esteja passando exige de você. Isso mesmo, os dons espirituais vão nos socorrer nesse momento. Mas isso só acontece para aquela que se relaciona com Deus. Existe um relacionamento que você sente que Deus não autorizou? Existe algo que você sente que Deus não te deu a autorização? Pois nesse momento nós precisamos reconhecer que Deus é Pai. Mas nós só reconhecemos isso quando nós nos relacionamos com Ele. Precisamos ter um relacionamento com Ele, porque Ele tem uma vontade para ser liberada para nós. Ele vai validar. Tem muito milagre que você pode estar esperando que é só mais uma vontade sua e não uma vontade de Deus para conosco. Por isso, muitas vezes nós podemos nos frustrar no caminho quando nós ordenamos ao monte e parece que algo não acontece, parece que algo não se move. Manter o foco nas coisas de Deus, dando ênfase a essa frustração ou talvez algum sentimento de tristeza por sentir que não foi ouvido por Deus, pode fazer com que você desista da jornada que Deus traçou para você, da escalada desta montanha. Nós precisamos pedir que Deus nos abençoe naquilo que Ele liberou para nós. Naquilo que Ele liberou para nós. Nós precisamos manter o foco, não naquilo que queremos, mas nós precisamos manter o foco naquilo em que Deus quer liberar para nós, porque tudo que Deus quer para nós é bom. Muitas vezes, manter o foco no que você não pode fazer pode te levar a uma frustração, uma tristeza profunda, talvez pode se tornar até uma depressão. Em vez disso, peça a Deus para Ele lhe abençoar naquilo que Ele liberou para fazer para você. Com o mundo que nós estamos hoje, muitas vezes a gente percebe que a nossa vida ou as coisas que a gente quer não se move justamente por isso, porque o que nós queremos não está alinhado com a vontade de Deus para nós. E segundo, pela falta de perdão. Você viu aqui, depois que Jesus falou, tenham fé, primeiro, tenham fé. Ele falou, eu afirmo a vocês, se vocês tiverem autoridade, vai acontecer. Gente, mas vai acontecer de acordo com a validação e alinhamento com Deus. E terceiro, se você estiver ordenando a um monte para ele levantar e você estiver em oração, mas você não perdoar aqueles que te ofenderam, não vai acontecer. Então, a gente tá aqui, nós lemos isso, nós proclamamos. Se nós não perdoarmos uns aos outros, Deus também não nos perdoará, ou seja, não vai estar validada essa intenção de oração. Então, qual é a mensagem que Deus deixa aqui para nós nesse dia de hoje? Hoje, precisamos, no dia 1, precisamos exercitar a nossa fé, sim, precisamos exercitar a nossa fé. Precisamos ter clareza de que nem sempre o que você quer é o que Deus quer para você. Precisamos ter essa consciência que possivelmente você vai rezar por um milagre. E pode ser que esse seu milagre não está alinhado com as diretrizes do mundo espiritual. E terceiro, de nada adianta estar em oração se você não confessar os seus pecados e não liberar o perdão. Olha o quanto isso é uma revelação. É uma revelação sensacional que nós estamos vivendo hoje. Então, a frase fortalecedora de hoje é: Deus, me abençoe naquilo que o Senhor me liberou para fazer. Não o que eu quero, mas o que o Senhor liberou para fazer.
Deus, me abençoe naquilo que o Senhor me liberou para fazer. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus agora. Se você puder fechar seus olhos, reze comigo. Pela força do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Nós estamos aqui iniciando essa jornada, Pai. Uma jornada de oração, uma jornada de jejum, uma jornada de abstinência. Nós estamos aqui aprendendo sobre milagres e já aprendemos hoje essa grande importância. Para a minha montanha se mover, para o meu monte se mover, preciso ser uma mulher de fé. Preciso crer que nem tudo que eu quero será validado porque precisa estar em alinhamento com o mundo espiritual, com o que o Senhor deseja para mim. Precisa ser validado porque o Senhor tem um propósito para nós. E que para tudo isso acontecer, uma vida de oração ser frutífera, eu preciso confessar os meus pecados. Eu preciso liberar o perdão. Então, Pai, hoje durante o dia, revele para cada uma de nós o que nós precisamos liberar de perdão que está oculto no nosso coração. Qual pecado a gente precisa confessar que está oculto em nós? Pai, o que nós precisamos saber que nos falta para com que a nossa vida de oração seja uma vida de oração persistente? Pai, seja um dia hoje de revelação. Revele para cada uma dessas maravilhosas, para cada uma de nós, o que está oculto na nossa falta de perdão, na confissão dos nossos pecados, na nossa falta de fé que nós precisamos saber para proclamar com a nossa boca, para confessar com a nossa boca. E se durante o dia maravilhosa você lembrar, confesse com a sua boca: Pai, me perdoa, eu te peço perdão por isso. Pai, eu libero perdão por isso. Eu libero perdão para esta pessoa. Pai, fortifica a minha fé, porque eu sou preguiçosa, eu não consigo. Pai, eu confesso o pecado da preguiça, eu confesso o pecado da gula, que muitas vezes eu como mais e eu fico preguiçosa, eu fico lenta, eu fico nostálgica, não consigo cumprir a minha jornada, não consigo fazer aquilo que eu preciso. Peça para Deus, pela força do Espírito Santo, te revelar o que você precisa confessar como pecado, o que você precisa liberar como libertação, para liberar o seu coração, para você ser uma mulher com oração de autoridade. Amém? Vamos rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria quando você desligar este vídeo que você está vivendo. Quando você for fazer suas anotações, antes de você ir para o campo, reze um Pai Nosso e reze uma Ave Maria. Vamos para o campo, maravilhosas, firmes da certeza de que Deus quer o melhor para nós. Firme da certeza que você vai ser uma mulher de autoridade oracional, para que você fale para o monte que ele se vai e jogue ao mar, e isso irá acontecer. E se não acontecer, você não ficará frustrada, porque existe um sistema, existe uma legislação entre o mundo terreno e o mundo espiritual. E tem coisas que só Deus vai saber. Mas nós compreendemos que Ele sabe tudo. Deus é bom. Amém? Ótimo dia, Deus abençoe e até amanhã.